Seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Ontem nós ouvimos na liturgia que a palavra do Senhor tinha se dirigido ao profeta Jonas e dado a ele uma missão de anunciar aos ninivitas um tempo de conversão, um tempo de penitência. Caso contrário, Nínive seria então destruída. E Jonas, diante do chamado de Deus, ele foge da face do Senhor, buscando um caminho totalmente contrário da cidade de Nínive. Ele parte para Tarsis, entra num barco e, por causa da sua presença no barco, fugindo da presença do Senhor, há uma grande tempestade e o barco quase se afunda. Então, aqueles pagãos que ofereciam sacrifícios aos seus deuses, percebendo que a culpa de toda aquela tempestade no meio do mar era por causa de Jonas, então decidem jogá-lo para o mar e então Deus envia um peixe que engole Jonas e o joga na praia de Nínive. Hoje nós começamos a liturgia dizendo que a palavra de Deus se dirige a Jonas pela segunda vez, dizendo para ele que ele deve cumprir aquela missão. Ontem eu comentava um pouco sobre o motivo pelo qual Jonas não queria cumprir a missão. Sabendo que Deus é um Deus de misericórdia e que mesmo depois de anunciar um tempo de conversão e que a cidade de Nínive seria destruída, é, ele tinha medo que ficasse taxado como um falso profeta, porque sabia que Deus poderia mudar a sua sentença em relação àquela cidade, caso todos fizessem penitência e mudassem as suas atitudes, o seu coração. Mas Jonas agora corajosamente começa a anunciar esse tempo de penitência, né? Durante 3 dias, 4 dias, Jonas percorreu a cidade, melhor, durante 3 dias Jonas percorreu a cidade de Nínive e dizendo que em 40 dias a cidade seria destruída caso não fizessem penitência. E o interessante é que do rei de Nínive até a pessoa mais simples, inclusive os animais, se vestiram de cinzas, fizeram penitência e Deus de fato mudou a sua sentença, a sentença daquela cidade, porque todos tiveram uma conversão verdadeira. Amanhã a liturgia dará continuidade e nós vamos ver o ânimo de Jonas depois que tudo isso se passou, de toda a nova sentença agora de misericórdia da parte de Deus, o que se realizou na vida dele. Hoje também dentro do evangelho algo muito interessante. Jesus sempre que ia para a cidade de Jerusalém para celebrar a Páscoa, ele aproveitava a oportunidade e passava pela cidade de Betânia. Um pequeno povoado, alguns quilômetros de distância da cidade de Jerusalém, onde ele tinha uma família que sempre o acolhia. E nessa família, uma mulher chamada Marta estava muito ocupada com todos os afazeres da casa, porque sabia que Jesus, o Mestre, o Senhor, estaria na sua casa. E com toda a dedicação, gastou tempo e todos os seus esforços para que pudesse fazer uma boa acolhida para o Senhor. Com certeza, Marta é a grande figura da anfitriã, aquela que prepara todas as coisas, que se preocupa com a lida da casa para bem acolher o Senhor. O fato é que, diante da visita de Jesus, havia uma outra atitude que pressupõe essa atitude do serviço, que é a atitude da escuta, né? Se nós olhamos a história de Marta e Maria, que são as duas irmãs, também as irmãs de Lázaro, nós vamos perceber a junção das duas, a manifestação mais perfeita do verdadeiro discípulo. O discípulo verdadeiro, mais perfeito, é aquele que, tendo se colocado aos pés de Jesus na escuta, após receber
todas as instruções e viver a intimidade com o Senhor se coloca a serviço. Isso para dizer para nós que muitas vezes a nossa correria, o nosso ativismo, nem sempre nos leva para uma comunhão com Deus, apesar de muitas vezes termos boa vontade. Não é que o trabalho, o serviço, se torne algo ruim ou no sentido pejorativo, pelo contrário, o serviço sempre é bom servir e necessário, mas não podemos nos esquecer da nossa vida espiritual. Portanto, na figura de Marta e Maria, né, que Marta que reclamava, Senhor, manda que a minha irmã me venha ajudar, e Jesus diz, você anda muito ocupada, Marta, com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária neste momento. Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Depois da partida de Jesus, e isso nós subentendemos dentro do Evangelho, que depois da partida de Jesus, Maria também cuidaria da lida da casa junto com a sua irmã, e assim nós temos então o cumprimento da vida e da missão do cristão. Estar aos pés do Senhor, ouvir a sua palavra, para que, munidos dessa palavra e dessa intimidade com Deus, se colocar a serviço de Deus e do próximo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.